Tudo bem, gente? Beleza? E aí, gente? Vamos começar a nossa live hoje. Eu vou entrar aqui com a Dani, vou chamar ela. Aí a gente vai começar o bate-papo aqui, tá bom? Vou chamar ela aqui, um momentinho. Estamos aguardando. Fala! Opa! Boa noite, Brasil! E aí, Dani, Deixa eu boa botar noite, um tudo filtrinho. bem? Tudo ótimo. Botar um filtrinho esperto aqui, que sempre é bom. É bom, né? Eu esqueci de colocar um Ai, aqui. ai. Boa noite, Já Michele. devidamente filtrado aqui. Tudo certo? Beleza, tudo certo? Tudo Tudo bem? bom, Alisson, querido? Tudo ótimo. Tudo bem, minha querida? Tudo jóia. Eu já Então, falei pro eu e a pessoal minha aqui. Colinha aqui. Tá, eu também tenho uma colinha aqui também. Eu preparei aqui, se tiver um branquinho aqui, eu tá de olho. Então, eu já falei com o pessoal aqui que a gente vai falar sobre o empoderamento da mulher através dos despertados dos arquétipos, né? E que a gente vai aprender com essa live. É entender como o empoderamento feminino como ferramenta, né, dos arquétipos. Uhum. Aí a gente vai explicar melhor para eles o que é isso, o que a gente vai aprender. Legal. Bora lá. Empolgada aqui. Bora. Gente, tá friozinho aqui. Nossa, quem tá aqui pro sul sabe que tá uma friaquinha, bem, bem gostosa aqui, para quem gosta de frio, pelo menos. Ah, aqui em Belo Horizonte tá um calorzinho bom, viu, menino? Tava fazendo frio esses dias, mas agora tá fazendo calor. Ah, beleza. Nós vamos lá. Bom, Bem, primeiro, obrigada, antes de mais nada, por esse por convite, nada. por Imagina, estar todo eu. abrindo aí essa série de lives que com certeza vão ser épicas, fantásticas. E começamos com esse assunto, que é um assunto que eu sou apaixonada, que é a questão do empoderamento feminino, obviamente, né? É o que eu trabalho com isso. Então, e principalmente se utilizar dos arquétipos. Porque o que acontece? Bom, mas antes de eu entrar no assunto, né, é interessante me apresentar aqui. Bom, eu sou Dani Castro, Sim. eu sou terapeuta integrativa, eu sou mentora de mulheres e master coaching. Então, como eu gosto de dizer, eu gosto de trabalhar com mulheres despertas e negócios que encantam. Porque por muito tempo, nós mulheres tivemos que nos posicionar de uma maneira, posso dizer assim, muito masculina para ganhar o nosso espaço no mercado, principalmente no mercado de trabalho, para nos afirmarmos, enfim. Então, dentro desse processo, acabou que nós mulheres, pela necessidade de conquistarmos o nosso lugar ao sol, tivemos que nos masculinizar em alguns pontos. Inclusive chegando a negar as nossas próprias características femininas, que é o que nos diferencia, que é o que nos é nato. Então, nós passamos a adotar características masculinas que não condiziam com a nossa biologia, vamos colocar assim, e isso acabou nos gerando muitos conflitos internos, inclusive muitas questões de doenças também, doenças não só do emocional, mas que acabaram repercutindo também no físico. E essa retomada agora, né, que obviamente não é de agora, mas nos últimos tempos tem se falado muito na questão dos círculos femininos como forma de nos empoderar, não só como profissionais, mas como realmente mulheres que somos. Então, eu que trabalhei aí 20 anos no mercado corporativo, eu fui uma dessas mulheres que em algum momento acabei me masculinizando para realmente poder dar conta. Eu trabalhava no mercado corporativo totalmente dominado por homens, que era a área de vendas no ramo de tecnologia e de varejo. Então, todos os meus colegas eram homens, os meus líderes eram homens, os meus subordinados eram homens,
na sua grande maioria. Então, ou seja, tu tem que vestir uma carcaça, né? Vestir quase que um escudo, aquele dos guerreiros que veste, como é o nome? Fugiu a palavra agora. Gladiador? Uma armadura, né? Se travestir de uma armadura para realmente dar conta nesse mercado. E por muito tempo, por mais que a gente tenha sejamos mulheres, né? Nós mulheres, por muito tempo a gente negou as próprias questões do nosso feminino, não só da questão da nossa sensualidade, mas de todos os nossos ciclos, a começar pelo próprio ciclo menstrual, que é um assunto que é mega tabu ainda para algumas pessoas. Sim, claro. E para algumas mulheres, inclusive. Então, negando a nossa principal característica, que é ser mulher, para dar conta no mercado, mesmo assim, nós não dávamos conta por um simples motivo. Nós somos mulheres. Então, nós estávamos negando quem nós somos. E nisso vieram todas as questões de desequilíbrios, né? Então, mulheres que se anulam para dar conta de um mercado corporativo e acabam se vendo infelizes e não tendo a sua felicidade na sua completude, né? E por um tempo eu fui uma dessas mulheres e tive muitas colegas, tenho muitas amigas que ainda estão dentro desse processo e que eu levei como missão de vida realmente quebrar esse ciclo, virar essa chave. Porque sim, nós podemos ser mulheres, podemos ser femininas, podemos ter as nossas características, os nossos ciclos, não só podemos, como devemos fazer tudo isso e sermos completas na vida pessoal, na vida profissional, na vida matrimonial, quem quer casar, na vida de mãe, quem quer ter filho, e na vida profissional. Ou seja, nós podemos ter tudo isso equilibrado dentro de nós, sem precisar assumir um papel e uma postura que não é nossa. Então, resumindo, essa a grande base do meu trabalho. É realmente fazer mulheres terem alta performance, não só na sua vida profissional, mas também nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, de uma forma equilibrada e sendo genuinamente quem elas são, não tendo que assumir um papel que não lhe cabe. Uou, só isso. Introdução, só hein? isso. Só isso, né? Só Meu isso. Deus do céu, no meio de tantos homens aí, você tem que se armar mesmo, né? Literalmente, nós tivemos que. E daí, assim, eu falo, eu estou dando o meu exemplo, mas o meu exemplo representa muitas mulheres. E muitas mulheres, principalmente não só da minha geração, mas da geração das nossas mães, gerações mais novas também, que acabam tendo que adotar essa postura. E daí que o legal é que os arquétipos entram muito fortes nessa questão, porque isso é uma coisa que já é secular, essa questão do patriarcado e tudo mais. Então, usar o próprio poder dos arquétipos para desmistificar algumas questões e principalmente também para nos curarmos em outras questões que muitas vezes acaba ficando em desequilíbrio. Então, eu fui estudar a questão dos arquétipos, a princípio os arquétipos gregos da Grécia Antiga, do próprio panteão dos deuses gregos, e esses arquétipos têm suas correlações em outras culturas também, para realmente entender o nosso feminino ferido e como curar esse feminino. Então, básica, né, de uma forma geral, e conversando contigo, faz um trabalho voltado para essa parte também do empoderamento da beleza da mulher, né, através da fotografia. Então, até eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, né? Como é que é essa correlação de colocar para fora a beleza da mulher através da imagem? Pois é, então, meu trabalho consiste empoderar a mulher na fotografia. É que muitas vezes ela não se sente à vontade a tirar foto, a
passar por uma sessão fotográfica, e o meu trabalho é mostrar para ela que essa sessão fotográfica nada mais nada menos é que mostrar ela como ela é, explorar o interior dela, e aquilo ali na hora do ensaio a gente consegue extrair o máximo disso aí. Ela, durante o ensaio, ela se solta e vê que não é aquilo, e fica muito à vontade. Então, são mitos que existem, que são quebrados assim como começa o ensaio. Elas veem que não é aquilo e se soltam no ensaio. Então, depois da sessão fotográfica, é comum elas quererem saber quando será a próxima. porque, porque foi tão bom e é tão conhecedor, né? Elas se conhecem tão bem que começa a explorar, né? Elas mesmas, e querem fazer mais. Ah, legal. Não, e isso é legal de trazer, porque o que acontece? Por muito tempo, essa própria questão que eu comentei, a própria sensualidade e sexualidade da mulher foi explorada de uma forma extremamente negativa pela mídia. Sim. Né? E nos dois sentidos. E eu vou te explicar o porquê os dois sentidos. Primeiro, que a imagem da mulher, a gostosa, a bonitona, que vai vender, que vai chamar a atenção. Então, a sensualidade da mulher, por exemplo, já falando aqui do arquétipos das deusas. Deusa Afrodite, que também mais conhecida como a Vênus, né? A deusa Vênus para os romanos, a Afrodite no panteão grego. Ela é a deusa do amor. Ela é a deusa que conecta mais com o lado sensual, com o lado sensorial, e também com o lado alquímico da mulher. E quando eu falo lado alquímico, porque ela representa, vamos botar assim, ela representa o santo grau, e o homem representa a espada. Ela representa o receptáculo e o homem o fertilizador. Então, toda a concepção do próprio nascimento da deusa Afrodite, ela veio nesse contexto, que ela é uma deusa que nasceu de Urano, que o Urano foi despedaçado, enfim, foi de partes dos membros de Urano que foram jogados ao mar e que viraram espuma, e dessa espuma nasceu Afrodite, como símbolo de puro amor. Então, a simbologia dela é essa, né? Então, sempre pensando que masculino e feminino, eles são as duas polaridades que completam e unem e fazem o todo. Então, para todo o processo criativo acontecer, tem a necessidade de nós termos essas duas forças. Indiferente se nós somos homens, se nós somos mulheres, né? Indiferente de qual o nosso gênero, o gênero que nós nascemos, né? Seja feminino ou masculino, mas aqui falando em termos de energia mesmo. Então, é tipo o yin e o yang, né? Quando se fala na filosofia oriental. Então, a mulher representa uma polaridade, o masculino o outro, e para o todo se formar é a junção dessas duas polaridades. E o que acontece? A polaridade feminina veio representada na Vênus, né? Na Afrodite, que é para justamente fazer, né, essa procriação, para fazer a criação de algo novo. Então, existe alguém que semeia e alguém que procria e faz germinar. Então, ela é a germinadora e a pura expressão do amor. E o que aconteceu? Esse arquétipo acabou sendo utilizado de uma forma totalmente sensualizada, uma forma totalmente deturpada e distorcida. Então, o que acontece? Isso foi um lado, né? Então, a própria energia desse arquétipo dentro do nosso imaginário, dentro do inconsciente coletivo, que vem isso há milhões de anos já, foi sendo deturpado cada vez mais. E
ainda hoje ela é utilizada como esse símbolo, né, de sensualização de forma negativa. Então, da necessidade justamente de nós acolhermos as nossas Afrodites interiores para equilibrar esse ponto e não trazer essa questão negativa da mulher extremamente sensualizada, sexualizada como objeto. Sim, simplesmente, né, objetificando a mulher. Então, fale. Que é o que acontecia bastante com as revistas masculinas, né? Era mais ou menos isso, né? E assim, não só revista masculina. Vai comprar, vai vender um carro, é uma mulher gostosa do lado. Vai vender um uísque, uma cerveja, né? Vai vender qualquer coisa, né? Então, mas isso muito nos anos 90, né? Hoje, nos dias atuais, existem propagandas que seriam impossíveis de rodar hoje, nos dias de hoje, né? E é interessante isso, porque cada vez mais a desconstrução vai acontecendo. Né? E até um dos pontos aqui, um dos meus objetos de estudo, já vou trazer aqui esse livro aqui, é uma recomendação aqui para quem quer se aprofundar no assunto, eu mega recomendo, tá? Que é A Deusa Interior, do Roger Wolger e da Jennifer Wolger, que eles falam exatamente dessa questão dos arquétipos femininos e como curar esses arquétipos dentro da gente e como equalizar. Mas pegando, né, estava falando da questão da sensualização da Afrodite. Sim. Por um lado, houve uma deturpação da Afrodite. Por outro lado, muitas mulheres, para começarem a quebrar esse padrão dessa objetificação da mulher, o que elas fizeram? Vestiram a armadura. Viraram Atena, que é a deusa, né, da sabedoria. E o que acontece? E Atena, ela nasceu de Zeus, né, filha de Zeus, e ela nasceu da cabeça de Zeus, e ela já nasceu adulta, de armadura e de escudo em punho e com a espada na mão. Ela já nasceu adulta, ela já nasceu pronta. E detalhe, a mãe dela, Zeus matou. Zeus engoliu a mãe dela. A forma como ela foi concebida, Zeus engoliu, matou, né, comeu a mãe, e da cabeça dele nasceu a Atena, que no panteão romano é a Diana, que na representação hoje, dentro dos heróis conhecidos aí, né, no nosso mundo moderno, ou relativamente moderno, é a Mulher Maravilha. Caramba! Exatamente. Então existiu toda essa correlação, ou seja, nós tivemos que nos armar, botar a armadura, pegar o escudo, pegar a espada e ir para a luta. Então, eu achava que a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha era a Nick. da Vitória. Não. É porque assim, tem várias correlações, né? São panteões diferentes. Mas essa correlação, né? Que ela é Diana, que por sua vez no panteão grego é Afrodite. É Afrodite, a Atena. A Atenas. Já nasce adulta, já nasce de espada e de escudo, já nasce vestida pronta para a guerra, né? É a deusa da sabedoria e também é a deusa da estratégia. E é uma deusa que não tem uma ligação com o feminino. É uma deusa, justamente por não ter tido essa representação da mãe, ela não tem uma ligação forte com o feminino. Ela tem a ligação, porque imagina, ela nasceu da cabeça de Zeus. Ela nasceu da cabeça do homem. Mas ela tem uma figura masculinizada? Sim, quando eu falo figura masculinizada, eu não me refiro à estética. Não, sim, tudo bem. Mas ela é masculinizada no sentido de representação de arquétipo. De representação de arquétipo. Exatamente. Porque ela não é uma deusa muito de mimimi. É a deusa que está nas cidades, que está
nos altos cargos, que está indo à luta, que está buscando a parte profissional, que muitas vezes tem dificuldade até de se relacionar. Por exemplo, uma Atena, quando é paquerada, né, e um homem começa a cortejá-la, ela não se sente à vontade. Ela não tem essa intimidade com essas questões de relacionamento. Tanto é que interessante, a Atena é uma das deusas virgens. Caramba. Né? Então ela tem toda essa questão de ir para a guerra, de ir para a estratégia, né? E isso representa mulheres que dentro do nosso mundo justamente vestiram essa carapaça de irem para a guerra, ou seja, tomarem seu lugar ao sol dentro do mercado corporativo, dentro das empresas, ou seja, empreendendo, ou numa atividade, né? Seja atividade profissional que for, e tiveram que tomar essa postura de estudarem mais, de se dedicarem mais, de não se conectarem mais com esse lado, né, estratégico, de sabedoria, para poderem realmente se destacar. Só que daí isso fez com que ela desconectasse com o seu lado cíclico, com o seu lado mulher, que é a sua biologia, que é a nossa biologia enquanto seres humanos que habitamos aqui na Terra. Então, é interessante, porque daí todas essas construções e desconstruções, elas vão acontecendo dentro da nossa psique, e todas essas deusas habitam dentro da gente. O ponto é, eventualmente, algumas estão mais ativadas e outras negativadas. E a que está ativada é como, assim, a deusa que te representa mais naquele momento, como se ela estivesse no palco. Ela que está regendo os teus comportamentos. Daí vem a questão. A deusa que está negativada não significa que ela não exista dentro da gente. Ela existe. Mas ela está... adormecida. Adormecida. E aonde ela atua quando ela está adormecida? Através do nosso inconsciente. Ou seja, agora pensa, né? Vou dar um exemplo da deusa Artemis. A deusa Artemis é uma deusa guerreira, né? Que é a deusa, a representação das Amazonas. Então, ela representa aquela mulher que é muito conectada com a natureza, que é aquela mulher que não precisa de um relacionamento. Inclusive, é muito comum hoje a própria movimento do empoderamento feminino, o movimento feminista, a própria situação da queima dos sutiãs lá em 1968 aconteceu liderado por mulheres que tinham essa representação de Artemis muito forte. Então, a Artemis, ela é uma deusa, é uma arqueira que gosta, né, de ser livre. Então, ela não quer uma representação masculina que fale por ela. Muito pelo contrário. Então, é normal mulheres que têm esse arquétipo como predominantes na sua vida, elas não fazerem questão de ter um parceiro. Quando querem ter filhos, muitas vezes preferem ir para uma produção solo. Então, né, só que isso acaba... O que acontece? As mulheres, nós temos outros arquétipos também dentro da gente. E se adormecidos, começam a interferir não nas nossas ações, mas sim no que acaba acontecendo na nossa vida. Então, por exemplo, tu pega uma mulher que é uma Artemis, ou que é uma Atena, que é extremamente focada, que, sabe, não está muito aí para relacionamentos. Vai chegar no momento que essa mulher vai querer, de repente, ser mãe. E ela vai entrar em conflito. Porque o arquétipo que está regendo os comportamentos dela são diferentes daquele arquétipo que está lá dentro gritando, dizendo, eu quero sair para fora, eu quero me manifestar, porque eu faço parte de ti também. Nós não somos uma coisa só. Nós não somos só profissionais. Nós não somos só mães, nós não somos só filhas. Nós somos todo esse conjunto, essa constelação dentro da gente. E no momento que a gente se apropria de todas essas constelações de deusas como forças representacionais para reger os nossos comportamentos de uma forma equilibrada, a gente consegue, de uma forma muito mais saudável, reger as nossas vidas.
E o legal é esse contexto da própria fotografia, porque olha só, tu pega uma mulher que tem como padrão comportamental sendo regido por uma Atena, por exemplo. Sim. E eu falo com uma propriedade muito grande da Atena, porque muito tempo eu fui essa Atena. A minha Atena era, sabe, ela decapitou as outras deusas dentro de mim. Então, imagina, era um tipo de situação que nunca, eu disse o quê? Fazer ensaio sensual? Fazer, tipo, inclusive nunca, eu rechaçava, não, rechaçava isso, inclusive de amigas que faziam. E olhava isso com até de um certo desdém. Meu Deus. Com um certo julgamento. Por quê? Porque era Afrodite dentro de mim gritando, dizendo, querendo sair, e a pessoa, né, abafando, e isso faz com que o lado negativo dessa energia representacional do arquétipo, por exemplo, de uma Afrodite, comece a aparecer em termos de julgamento, a começar a aflorar de forma negativa e a gerar padrões de situações que acontecem, tipo aquilo, o que tu menos quer é o que mais tu tem. Já deve ter ouvido falar isso, né? Então é mais ou menos isso, porque é muito uma coisa, né? Então tu tá muito focada no profissional, não sei o quê, né? Só que a vida acaba te colocando situações para fazer tu aflorar aqueles lados que estão adormecidos ou que tu precisa desenvolver. E daí que entra essa questão dos arquétipos, de tu identificar quais arquétipos estão adormecidos dentro de ti e começar a equilibrar eles, a acordar eles e equilibrar. Agora, a mulher, você tocou num ponto importante, quando a mulher quer ter filho, ela tem esse confronto interno, esse conflito, né? E quando a mulher não quer relacionamento, ou só quer relacionamento, mas não quer ter filho, ela não assume essa maternidade, ela não quer assumir. Assim, daí teve uma outra questão. Não significa que toda mulher queira ter filhos na vida. Não significa que, tipo, sim. Né? Nos dias de hoje, normalíssimo hoje em dia. Né? Então, tanto a mulher quanto o homem, não significa... aqui, tá perguntando como ativar, já vou falar. Como ativar? Primeiro ponto, antes de ativar, antes de responder a tua pergunta, já vou responder aqui. Antes de ativar, tem que entender quais estão negativadas. Como é que está essa equação? Né? Inclusive, no dia 17, eu vou dar um workshop falando sobre isso. Tá? Vai ser um workshop fechado, online, obviamente. Se alguém quiser, depois me manda um direct que eu explico um pouco mais como é que vai funcionar esse workshop. Que é justamente para falar especificamente das 7 deusas, né? E fazer essa correlação com nós mulheres. Que aqui eu estou dando uma palhinha, né, do que é. Mas, enfim, antes de mais nada, é entender quais as deusas que estão hoje no teu palco e quais que estão lá na tua retaguarda, que estão lá no teu bastidor. E mais, entender se essas deusas que estão negativadas em ti e as que estão ativas, se elas estão atuando na tua vida da forma positiva ou da forma negativa. Então, a partir disso, legal. Elas estão atuando assim, então eu vou começar a ativar. Porque às vezes só ativar não pode ativar e trazer a força negativa da deusa. Pode ativar errado, né? Tem que ativar certo. Não ativar errado, tu vai ativar. Mas todo o teu contexto de vida, que é uma questão muito pessoal, ela vai estar te gerando uma resposta negativa. Quando está muito desequilibrado da coisa, né? Meu Deus. Ela está falando aqui, tem um trabalho justamente com foto e vídeo. Ela está trabalhando justamente com foto e vídeo. Estou falando aqui. E qual mais deusa tem aí? Tem um monte. Bom, regendo as mulheres. E é legal ter comentado isso, porque eu falei muito da questão de Afrodite, porque tem tudo a ver com a mulher colocar a sua exuberância para fora. E que é o teu trabalho através da fotografia.
Então, só Isso, voltando isso. aqui a linha de raciocínio, Vamos falar das deusas que gostam de tirar foto. que gosta de tirar foto. Então, a Afrodite é a primeira. A Afrodite, com Afrodite é a certeza, primeira. é a primeira. Porque a Afrodite, ela também ela é a deusa da arte, da criatividade, do belo. Uhum. Né? Então, essa correlação, quando a mulher ela quer tirar foto, fazer uma foto sensual, fazer uma foto legal, quer colocar o seu lado fêmea para fora, é a Afrodite que ela tem que invocar. Uhum. Sem a menor dúvida. Esquece todas as outras. É ela que ela tem que trazer. Também um pouco de Perséfone, dependendo do caso, mas a deusa a ser evocada nesse tipo de situação é a Afrodite. Sem a mínima dúvida. Então, assume a Afrodite que tem dentro de você e vambora. Meu. E joga para fora. É tipo isso. Exatamente. Ai, ai. Porque é legal comentar, quando eu estava falando, eu tinha lá a minha Atena super desenvolvida, a minha Afrodite estava lá, né? E eu tinha uma Perséfone que estava totalmente negativada, que ela tinha um percentual forte dentro da simbologia, dentro da roda das deusas, né, do ciclo das deusas, mas que ela estava sendo abafada pela Atena. E tinha uma Deméter que simplesmente é quase zerada. Deméter é a representação da mãe. A representação da mãe, que não da mãe só que gera, mas principalmente da mãe que cria. Que é a provedora, que cria, que faz tudo para as pessoas. É mãe mesmo. Filhos. A mãe mesmo, representação da mãe mesmo. Então, e a minha Deméter até hoje é uma negação. E aí, tem que trabalhar? Tem que trabalhar, tem que trabalhar. É uma coisa que E tá tudo bem. Se ela tá ali e eu não sinto a necessidade disso, né? Eu vou trabalhar dentro daquilo que eu preciso. Por exemplo, não sou uma pessoa que gosta muito de fazer afazeres domésticos. Eu sou do tipo que se eu tiver que... é melhor comprar pronto do que perder horas na cozinha fazendo. Ou seja, isso é característica de uma mulher que tem a Deméterzinha lá bem abafada. Tem uma... O iFood vai bem com você, né? O iFood. Não, depende. Porque daí depende né? Eu sou chata para comer porque também gosto de comida saudável. Mas é um tipo de situação que, né? E o legal, por exemplo, mulheres que têm uma Deméter muito desenvolvida e de uma forma negativa, ela vai acabar não dando bola para o corpo, não dando bola para a sua libido e também não dando muita bola para o seu lado profissional. Vai ficar muito na dependência de outras pessoas. Seja dependência de um marido, seja dependência de um pai, seja dependência dos próprios filhos. Então, muitas vezes a mulher, ela quer se desenvolver enquanto profissional, ela quer se desenvolver também enquanto mulher, colocar a sua exuberância para fora e não consegue. Então, acaba se colocando em situações onde ela fica com essa ferida. Sim. Então, precisa, né, equalizar tudo isso. Mas vamos voltar para Afrodite, porque eu acho que é justamente o ponto aqui principal para a mulherada colocar essa exuberância para fora e a ferramenta através da imagem, das fotos, e principalmente das fotos sensuais, e aqui com roupa, sem roupa, enfim, daí cada uma faz como quiser. Sensualidade é propriamente dito sem roupa. Exatamente. Ela é uma ferramenta muito legal para a mulher se empoderar, não para mostrar para os outros, mas se empoderar para ela mesma. Porque quando a gente pega essa questão da objetificação da mulher, ela foi trazida como um meio realmente de objeto. Uma coisa para ser usada e colocada, tipo, que nem eu compro um carro, vou lá e uso o carro, e depois guardo na garagem, a mesma coisa a mulher. A objetificação e a sexualização da mulher. Mas enquanto ferramenta para ela se empoderar dessa energia feminina que hormonalmente nasceu com ela, é fundamental. E é uma ferramenta ótima. Para mulheres que daqui a pouco estão lá, meia cabisbaixas, sabe?
não estão se sentindo bonitas, não estão se sentindo amadas. E quando eu falo não estão se sentindo amadas, não é por outras pessoas. Porque antes de tu não te sentir amada por outro, tu mesmo não tá te amando. Entra também a questão do temperamento, melancólica, sanguínea. Também, mas não, também entra, mas não propriamente. Então, isso daí já entra outras características comportamentais também, e que não estão relacionadas de forma direta com as deusas. Então, pode ter uma deusa ativada, seja, né, uma Afrodite, uma Atena, uma Artemis, uma Deméter, uma Hera, né, uma Hestia, e tu ter ser colérica, ser fleumática, né? Então, isso não tem correlação direta, né? Uhum. Mas o legal é realmente utilizar da ferramenta da fotografia para, né, que foi perguntado como eu ativo. Por exemplo, quer ativar uma Afrodite dentro de ti, te permite desenvolver atividades que façam aflorar a tua beleza, o teu lado mais artístico, o teu lado mais exuberante. Vai fazer uma dança, vai fazer um ensaio sensual, sabe? Vai fazer alguma atividade manual que gere a tua criatividade. Se olhar no espelho mais, de repente. Daí vem toda uma questão de exercícios a serem feitos que tu pode fazer, tipo, né? Aqui, ó. Até eu trouxe algumas sentenças legais que a própria mulher pode dizer para si mesmo para ativar as deusas, né? Então, por exemplo, até vou botar o óculos aqui, porque né? Aqui. Por exemplo, a Afrodite, se olhar na frente do espelho e começar a pronunciar a sentença para ti mesmo, né? Me permita ver a mim mesma através do seu espelho. Então, tu te olhar no espelho e imaginar que tu tá conversando com a deusa e pedindo para ela, me permita ver através do espelho a você, dentro de mim. E é uma forma de começar a ativar essa deusa, por que eu estou trazendo muita questão de Afrodite? Porque é uma das deusas que nós temos mais feridas hoje, dentro, né, digamos assim, do nosso mercado, é a questão da Afrodite mesmo. Que ela ou está negativada, é uma das que... Nós temos muitas Atenas, trabalhando aí no seu lado invertido, que é essa racionalização, né? A mulher extremamente racional, extremamente objetiva, extremamente obstinada, que precisa sim, tem o seu lado positivo, tem o seu lado equilibrado, porém quando isso ultrapassa o equilíbrio, é aquela mulher que vira um trator, um rolo compressor, que não é empática, que não é amorosa, que isso aqui é foco no trabalho, foco em metas, foco nos objetivos, obstinada total, e acaba sendo negativo. Por outro lado, nós temos as Afrodites, que estão ou negativadas, ou seja, está mortinha, ou está trabalhando no seu lado negativo, que daí são mulheres extremamente sensualizadas, extremamente sexualizadas, e se colocando como objeto no mundo. Tem pouco por isso? Por aí? Agora eu pergunto para vocês. Tem pouco disso por aí? Responde aí, gente, se tem pouco. Basta ver a quantidade de mulheres no Brasil que faz plástica, né? Sim. Para colocar peitão, para colocar bundão, para colocar colchão, E acaba sendo uma distorção, uma própria distorção da própria imagem da mulher. A quantidade de mulheres que têm problemas, por exemplo, com a balança, com compulsões alimentares, compulsões de compra, é porque tem uma deusa ferida dentro delas e elas precisam compensar isso de forma externa. Então, é muito legal fazer esse trabalho de equilibrar as deusas para trazer o positivo
delas para fora, né? E daí quando tu falou da questão do teu próprio trabalho, nossa, uma das ferramentas fantásticas para a mulher ter essa autoestima desenvolvida é através da própria valorização dela para ela mesma. Sim. Seja através da palavra, seja através de atos de carinho, atos de autocuidado e de autoobservação que ela faça para com ela mesma, ou seja, coisas que ela vai fazer de forma externa, como, por exemplo, um book de fotos. É comum elas falarem, vou esperar mais um pouquinho, tenho que emagrecer mais um quilo, eu tenho que emagrecer mais 2 quilos, eu não estou bem agora, o meu cabelo tem que crescer mais um pouco. E é legal falar, porque daí nisso vem assim, ó, ligada, isso normalmente é uma mulher que ou ela tem uma Deméter, ou ela tem uma Atena ali muito desenvolvida. Por quê? Ou é aquela que é muito focada com a família e acha que é pecado fazer isso, acha que alguém vai julgar, que vai achar feio, que não é legal. Ou é aquela que está extremamente obstinada no trabalho e não quer perder tempo com esse tipo de bobagem. A Pri fotografou uma gestante que queria fazer sensual. Foi lindo. Ela assumiu ali o corpo, né? E foi embora. A Afrodite estava florando nela, né, Pri? E é legal porque, olha só, a mulher gestante, ela tá com a parte hormonal dela a 1000. Sim. Ela é o receptáculo que acabou de ser fertilizado. Na sua função, né, na sua polaridade feminina e masculina, é o feminino que é a responsável por trazer e germinar essa nova vida. Ou seja, aquela Afrodite está ali dentro dela, uhul! Né? Então é muito legal isso. É muito legal. Muito legal. E você está trabalhando bastante com qual tipo de mulher que está precisando mais trabalhar a deusa interior dela? Hoje nós temos muitas Atena, precisando trabalhar. É aquela mulher que é obstinada, que é focada. Porque ela quer ser dependente, ela não quer depender de homem. Não só porque ela quer ser independente. O problema dela não é nem tanto a questão de ser independente. Independência. De ter ou não um parceiro. Tá? Por exemplo, a Artemis, sim. A Artemis é aquela que quer ser independente e não quer ter parceiro. Sim. Ela quer carreira solo total. Agora, a Atena, não. Ela não significa que ela não queira ter um parceiro, mas ela quer ter total independência dela. Principalmente a independência financeira. E quantas mulheres não querem e precisam ativar a sua Atena para ter sua independência? Muitas mulheres hoje que querem empreender, que querem se destacar no mercado, precisam sim ativar a sua Atena, mas ativar ela de forma equilibrada, com que ela não se torne uma mulher fria, uma mulher endurecida. Que daí, quando ela passa do limite, ela se torna fria, endurecida, pouco empática, muito pouco emocional, e o emocional positivo, porque nós somos também seres emocionais e relacionais. Então, ela começa a ter conflito nos relacionamentos por esse endurecimento dela. Então, nós temos muitas mulheres assim. Temos muitas mulheres eras, principalmente mulher ali depois dos seus 35. Isso pode acontecer em qualquer idade, mas especificamente mulheres que têm relacionamentos, né, há muito tempo num relacionamento de casamento, ou um relacionamento, mesmo que seja um namoro, um noivado, mas enfim, que a Hera é a esposa, é a rainha do lar, né? A Hera é a rainha das rainhas. Então, ela acaba o quê? Como está com um relacionamento há muito tempo, a Afrodite dela está lá também esquecida, mortinha. Ela perdeu um pouco dessa libido. Porque a Hera, quanto mais tempo passa, mais ela se fortalece dentro da relação. E acaba esse lado sensual, sexual, que é importante também dentro de um relacionamento a dois, ficando esquecido.
Daí o que acontece? O que acontece? Ela sai com o marido, ela sai com o namorado e ela começa a perceber as Afrodites passando. E começa a ter problema no relacionamento porque vem ciúmes. Ah, tu tá olhando pra fulana, tu não olha mais pra mim. Caramba! Exatamente. Meu Deus! Por quê? Porque ela tá com aquela energia morta dentro dela. E como essa energia morta tá lá no inconsciente dela gritando, eu quero sair, eu quero sair. E ela tá ela começa a reprimindo. ver? E ela tá reprimindo. O que ela começa a ver? Ela começa a ver aquilo que tá querendo aflorar nela, mas que ela não tá permitindo, porque ela deixou morrer. Ou seja, tem que botar essa Afrodite pra fora pra equilibrar. Meu Deus, mas E daí até ela nisso ter acaba... consciência disso? E daí exatamente daí a gente faz esse trabalho pra pessoa, tomar consciência disso e começar a equilibrar essas deusas dentro dela. Mas ela tem que ter essa consciência que ela tem esse lado a ser trabalhado, essa deusa interior aí adormecida, gritando lá dentro, quero sair, Exatamente. quero sair. Agora eu pergunto para quem está nos assistindo aqui, para quem vai assistir depois, e, quem já não conhece uma mulher que está há muito tempo num relacionamento e começa a ter esse tipo de conflito com seu parceiro? Que começa, às vezes, não dar tanta bola para o seu visual, ou não ser tão sensual, e nem consigo mesma, e daqui a pouco começa a perceber e ficar com medo. Porque daí começa a ver as outras mulheres que têm isso desenvolvido. Então, é engraçado, porque muitas vezes o próprio parceiro não viu a outra mulher, mas ela viu. Pô, isso acontece demais? Isso acontece ela já muito. viu, o cara nem viu, coitado. E ela viu a mulher e disse, ela tá olhando pra ela, o cara nem viu a mulher passar. Ou se viu também, viu, olhou. Você tá focado na mulher do seu lado, de repente você olhou, eu não olhei nada. Olhou pra quem? Onde? Me mostra. Pra onde? É quem? E isso é típica era que tá, com muito no palco, de uma forma desequilibrada, com a Afrodite adormecida. É muito legal, é muito interessante isso. Eu vou te arrumar muitos clientes. Vou te arrumar muitos clientes. Provavelmente um perfil Atena, por exemplo, dificilmente vai bater no teu estúdio por vontade própria. E alguma coisa vai despertar dentro dela querer, botar essa sexualidade mais para fora. Porque aquela mulher que vai estar tão obstinada em conquistar as metas e os objetivos profissionais dela, que ela vai, ela tem que se olhar, achar que ela vai achar isso é bobagem. Só que em algum momento ela vai se perceber que ela está acima do peso, que ela está, vou dar um exemplo, tá? A mulher Atena, a Atena pura, aquela, no seu extremo, é o tipo que acorda de manhã e toma Coca-Cola. E só compra congelado. Isso quer almoçar fora. Isso quer almoçar fora para não perder tempo com o que realmente interessa, que é conquistar os objetivos dela. Então... Que é uma loucura esse negócio, porque tem mulher que, ao mesmo tempo que também ela quer ser independente, ela se cuida. Né? Agora se cuida em que sentido? Mulher. É que daí tem o se cuidar físico, tem o se cuidar financeiro, tem o... Porra, aí também, né? Tem várias áreas. Mas o físico que eu tava me referindo, eu tava me referindo ao físico. O físico. Mas aqui ela botou uma coisa interessante aqui, mas é difícil ser empoderada justamente porque implica autorresponsabilidade e assumir não culpa, mas responsabilidade, exatamente. Daí não é questão de culpa, né? Porque daí, nessa questão da culpa, é legal ela ter comentado isso, porque dos grandes problemas que acontecem, principalmente com as mulheres Atena, é a questão como é que se diz? Da síndrome da autossabotagem, a síndrome da impostora. Aquele
né? A mulher que é super competente, que é super... Nossa, ela é um crânio, só que ela, naquela atividade que ela faz, só que ela acaba o quê? Se menosprezando, achando que nunca tá bom, achando que, sabe? Inclusive, várias artistas famosas, né, hollywoodianas, já deram depoimentos que, no auge das suas carreiras, quando estavam fazendo grandes produções, acabaram passando por esse tipo de situação, de se sentir que não eram merecedoras daquilo que estavam fazendo, por mais competentes e boas que elas estavam sendo na profissão delas. Né? A própria Aí entra em menina... depressão, Exatamente. começa a usar droga. Não digo nem usar droga, tá? Pode sim, né? Mas isso causa muita ansiedade. Muita ansiedade pode sim causar estados, né? Chegar a ponto de ter depressão mesmo. Então, muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres passam por isso. Né? Inclusive, tem um estudo, uma pesquisa sobre esse caso da síndrome do impostor, que ela não é uma síndrome exclusiva para de mulheres, ela acontece tanto com homens quanto com mulheres, só que a síndrome do impostor, nessa pesquisa, apontou que 70% das pessoas têm, né, ou em algum momento da sua vida, vão ter ou sentir essa síndrome do impostor, vão se sentir impostoras daquilo que estão fazendo, por mais competentes que sejam. Só que não se acha merecedora. Não se acha merecedora. Exatamente. Por melhor que seja, não acha que, tipo, daqui a pouco vão descobrir que eu sou uma fraude. A pessoa se acha uma fraude dentro daquilo que está fazendo, não acredita no seu potencial. E 70% das pessoas, em algum momento da vida, já sentiram ou vão sentir isso. Só que o fato é, a grande maioria, dentro desse percentual, são de mulheres. E são de mulheres justamente quando estão extremamente focadas, querendo conquistar suas carreiras dentro do mercado de trabalho, que vão ter esse sentimento. Então, acontece muito quando a mulher está, né, com a sua tena 1000, que é normalmente quem tem esse arquétipo, mas nesse momento mais aflorado, que bate esse sentimento de impostora, porque daí o que acontece? O seu lado mais criativo está adormecido. Esse lado mais criativo está muito ligado à própria Afrodite, de criação, né? Da arte, da beleza. Então, o que vai acontecer? Vai vir e vai dizer, não, tu não merece. Tu não... Sempre como se fosse aquela vozinha interna que te diz, não, tá fazendo tudo isso, mas tá errado. Tem gente que tá fazendo melhor do que tu. Tu não sabe fazer tão bem assim. Então, tu acha que nunca... Não sabe nada. Não sabe nada, inocente. Tu acha que tu nunca tá boa o suficiente. Então, faz que tu entre num looping de estudar, cada vez mais, e, de fato, não manifestar as coisas do mundo. Então, muitas mulheres que estão nesse processo de autoconhecimento, elas acabam, em algum momento, tendo esse lapso aí, esse gap. Porque elas vão atrás de conhecimento e conhecem uma coisa que nunca é bom. Então, hoje eu vou conhecer um assunto, amanhã eu vou me aprofundar em outro, mas no fim das contas ela acaba não gerando nada. Ela fica né, com muito conhecimento, que é uma característica da Atena, de estudar, né, a deusa da sabedoria. Então ela adquire muito conhecimento para ela, mas acaba não gestacionando, e colocando esse conhecimento para fora, porque nunca tá bom. Ela sempre acha que alguém pode mais, que alguém sabe mais, que alguém vai julgar, que vão descobrir que ela é uma fraude, que ela não sabe nada. Eu ouvi uma coach semana passada, Caroline Calassa, ela falando justamente sobre isso, o ROI. Existe o Lamer, que você sempre está se sabotando, você está sempre ali precisando de estudar mais, nunca está satisfeito. E tem o doer, que ele aprende o mínimo possível e já vai para a prática. Então, existe isso. Então, qual que era a estratégia dela?
tudo que ela faz, ela pensa no ROI. Tudo. Se Uhum. ela investiu R$ 600, ela já quer captar esses R$ 600 logo de cara. Então, não tem disso, ela ficar aquela coisa postergando, não tô bem, tem que fazer mais aquele curso, não tem, mais um pouquinho, é aquela Mas daí é postergando, né? interessante, por exemplo, porque daí tem o cleaner, que é justamente aquele que é clínico, que vai lá e vai colocar as coisas, vai saber equalizar esses dois mundos. Porque daí vem a importância de tu equalizar toda essa roda de deusas dentro da gente. Tem também o panteão masculino dentro desse processo, mas aqui o assunto hoje é mulheres. Por isso a importância de tu conhecer a roda das deusas e saber, dentro dessa sistemática, equalizar todas elas dentro de ti, para justamente tu não cair nessas armadilhas. Ou na armadilha da procrastinação, já que eu tô uma merda mesmo, não fazer porra nenhuma, sabe? Que bate esse sentimento, que é aquela, né, que tá mais Deméter, principalmente, que ela acaba fazendo tudo para todo mundo e fica esperando os outros fazerem. Sabe aquela mãe que faz tudo para os filhos e depois vira aquela mãe maquiavélica que fica cobrando, mas eu fiz tudo por ti, mas não sei o quê, e tu não me reconhece, e fica fazendo chantagem emocional? Pois essa é a Deméter desajustada da vida. E esse padrão de comportamento, aqui eu trazendo como exemplo da mãe, mas é um padrão de comportamento que pode acometer qualquer mulher, em outras atividades, em outras áreas. Seja no relacionamento, seja no profissional, seja com os amigos, que faz tudo para todo mundo e depois vira a vítima da situação. Porque eu fiz tudo para todo mundo e daí chega na minha hora, todo mundo vira a cara. Era extremamente vitimista, extremamente vitimista. E cobra tudo de todo mundo. Ela faz para os outros, mas ela cobra muito. E às vezes não faz tanto e cobra mais do que faz. Tem também, né? Então, tá com uma Deméter desajustada aí dentro dela. Ou aquela mulher que começa a adquirir sabedoria e não coloca a coisa para fora, acaba não criando nada para o mundo. Sim. Então, você tem que equilibrar o lado de realmente adquirir a sabedoria, de ter o planejamento, porque é muito importante esse planejamento de como colocar isso para fora, e a Atena é ótima para isso. Ótimo. E o legal de trazer esse tema hoje foi justamente para acordar a mulherada que está nos assistindo, e também aos homens, que todo homem tem uma mãe, uma irmã, uma amiga, uma esposa, uma namorada, enfim, que pode estar passando por uma situação dessas, os seus conflitos internos. E entender e conhecer essa ferramenta da roda das deusas, ela é muito legal para trabalhar esse nosso lado inconsciente, trabalhar essa psique e equilibrar todas essas deusas de forma positiva dentro de nós. E daí aqui fazendo um jabazinho pro Alisson, a própria questão da fotografia feminina é muito legal como uma forma de autocuidado, de autoamor mesmo. Aflorar a Afrodite que tem dentro de você. Exatamente. Né? E de uma forma positiva. Porque é engraçado, porque por muito tempo a Afrodite ela foi rechaçada pelas próprias mulheres. Por causa dessa sexualização invertida, né? De tratar a mulher como objeto e tudo mais. E as próprias mulheres que têm esse arquétipo muito aflorado acabaram entrando nesse padrão de comportamento também desequilibrado e se tornando mais objetificadas. Então, legal também para esse padrão de mulher ver, só um pouquinho, né? Eu posso ser mais do que isso, só do que um corpinho, um rostinho bonito. Até porque uma hora ou outra, uma hora, gravidade, estamos na Terra. Né? Gravidade rola. Entender que nós também temos um tempo e um ciclo. Um dia a gente nasce, criança, adolescente, adulta, daqui a pouco a gente vai ficar velha também, todo mundo vai.
Então, se aceitar, se amar dentro do ciclo que você está. Que nem eu digo, é se amar dentro da pele que tu habita. Uhum. Seja essa pele enrugada ou não. Tu tem que se amar dentro do teu ciclo e com a pele em que tu habita. Tem gente que não tem nenhum problema, não tem uma barriga, não tem uma flacidez, uma celulite, uma estria e não tá feliz. Yeah. Tem até isso também, né? Tem, muito. Então, assim, um dos grandes problemas desse desequilíbrio entre os nossos arquétipos femininos internos é justamente essa questão das compulsões. E daí, quando eu me refiro a compulsões, eu me refiro a todo tipo de compulsão. É compulsão alimentar, compulsão de compra, compulsão, o lado oposto, tem aquela que come, 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 e tem as compulsões daquela que não come. Daí vem os processos de bulimia, anorexia, né? Então tem todas essas questões também. Ela come e vomita. E vomita, ou não come. Ou não come. Tem muito disso também. Né? Eu já conheci uma mulher que ela comia uma cenoura por dia. Que não podia engordar. Pois é. Então, e é um problema muito sério isso. É muito sério. Né? É um desequilíbrio psíquico sério mesmo. Né? Que às vezes não só a terapia, e sim tem que procurar um profissional da psiquiatria, dependendo do nível, dependendo do caso. Né? Seja da psicologia, da psiquiatria, dependendo da situação. E precisa até de um atendimento multidisciplinar, às vezes. Então, porque né, algumas terapias não substituem as outras, elas têm que sim trabalhar de formas complementares, dependendo do caso da pessoa e o nível né, da doença da pessoa. Então é muito, 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 muito importante. Né? E o mais legal é saber que tem solução para todo mundo. Com certeza. Tem solução para todo mundo. O seu workshop ele aborda isso tudo, né? Sim, eu vou trazer, né, justamente os 7 arquétipos das deusas, e com as suas características primordiais, ela no seu estado puro. E daí depois, na sequência, eu vou fazer o curso, né, vou dar o curso, que daí eu vou explicar no workshop um pouco mais sobre o curso, e daí no curso, sim, eu trago as formas invertidas, né, como equalizar essas deusas, porque é um assunto... Como aqui, imagina, numa live já não deu conta de falar. Caramba, né? Caiu, né? Exatamente. Então, no workshop eu vou dar as características principais e primordiais das deusas, e também nos seus lados invertidos, e contar um pouquinho da história delas, e o contexto, como elas acontecem no nosso dia a dia, como alguns dos exemplos que eu dei aqui. Né? Da mulher da Atena, extremamente obstinada, pouco empática, pouco emocional, da Afrodite, que muitas vezes está invertida, e daí acaba se sexualizando, acabando virando uma própria kamikaze do seu próprio corpo, né? Sem respeitar o seu próprio corpo. E temos daí né, as Deméteres, que são aquelas mães ou aquelas mulheres extremamente ciumentas, que ficam cobrando, que se vitimizam, que estão sempre né, querendo. Por mais que elas deem, elas cobram o que elas deram. Né? Nós temos as Artemis também, né, que muitas vezes são mulheres que acham que não precisam de ninguém, que se dão conta de tudo sozinha. E todo mundo precisa de um apoio ou outro. Sim, né? Claro. Nós temos as Eras, né, que muitas vezes é aquela mulher que sim, né, é a mulher de comando dentro do lar, ou a mulher de comando dentro da empresa, mas acaba agindo de uma forma extremamente ciumenta, extremamente doentia também, para com ela. Né? Então tem todas essas questões. Autossabotagem, falta de autocuidado, compulsões das mais diversas formas, as pessoas não conseguem manifestar os seus projetos. Quanta mulher,
a quantidade de mulheres que têm me procurado, que querem colocar algum projeto no mundo e não conseguem, que estudam, sabe, um monte e não conseguem materializar isso de forma objetiva e de forma a monetizar isso também. Então, estuda as técnicas, as coisas que elas querem fazer. Às vezes, faça a faculdade, faz uma pós, faz um mestrado, faz um doutorado. Mas trabalhar que é bom e ganhar dinheiro pouco. Às vezes, fazer N cursos, N coisas, está sempre pulando de um lado para o outro, mas nunca coloca aquilo em prática para transformar aquele em dinheiro. Às vezes, até vai estudar como transformar isso em dinheiro, mas nunca sai do papel. Chega na hora da prática, vem as desculpas, que tem falta de tempo, ou que não sabe fazer isso, ou que não sabe fazer aquilo, ou que faltou aquilo, outro, ou que não sei o quê, e acaba não... E acaba o que acontece? Se frustrando, a autossabotadora gritando lá dentro da cabeça, dizendo que tu não é boa o suficiente, tem gente fazendo melhor do que tu. E quando elas equilibram isso e se descobrem? Ah, daí é a coisa mais linda do mundo. Daí é... Existem esses casos, claro, né? Sim, mas tudo é feito. Todo o meu trabalho eu faço, que é para a mulher se descobrir e aflorar. Né? Porque daí não tem graça. Porque tudo, claro, e assim, é legal que tudo começou quando eu me descobri dentro desse processo. Com as minhas negações e com as minhas... quem estava invertida, no caso, né, de forma negativa, estava no palco, mas de forma negativa, e aquelas que estavam adormecidas. Opa, daí quando eu comecei a equilibrar tudo isso, nossa, tipo, eu falei assim, é muito bom, é muito bom. Estava com uma cliente agora, eu acho que eu postei no Stories, acho que foi ontem. Ela me mandou um depoimento esses dias, e a gente fez um processo super curto, até fizemos um processo, acho que foi umas 2 ou 3 sessões, que ela mandou, e ela estava há horas querendo fazer um negócio e não conseguia tirar do papel. Quer dizer, ela não conseguia nem botar no papel. Nossa. Tinha um monte de ideia, um monte de coisa, não fluía. Fizemos, tal, legal. Ideia na cabeça não vale nada. Não. Daí o que aconteceu? Ela mandou mensagem assim, olha, Dani, fiz meu primeiro aulão, já estou com uma cliente de mentoria, né, mais completa, e já estou com 3 clientes fixas de atendimento. Tipo... Que beleza. Em menos de um mês ela saiu do 0 total para opa. A outra também me mandou mensagem agora, essa foi essa semana que mandou mensagem, essa semana não, foi semana passada, hoje é segunda. Teve uma outra também que mandou esses dias, e só, Dani, fechei minha primeira cliente, ela fez um processo comigo também, ela disse, fechei minha primeira cliente, né, de mentoria. Detalhe, ela cobrava, ela fazia um processo de mentoria, que ela não ganhava dinheiro, ela fazia de graça para as pessoas. Ela trabalhava de graça, porque ela achava que o que ela fazia não era bom. Ela estava só no pro bono. Só no pro bono. Não era nem no pro bono, porque o pro bono ainda tem uma contrapartida, né? Uma troca, né? Uma troca. Daí ela disse, não, eu vou começar a fazer. Beleza. Daí começou a fazer, ela cobrava, o processo que ela fazia, ela cobrava R$89. Uma mentoria? Nossa, ela trabalha com emagrecimento. Ela cobrava ela achava que ela não dava conta de fazer uma pessoa emagrecer? Qual que era a ideia? A sabotadora dentro dela. Que ela não era boa, que ela tinha que fazer tal outra formação, e mais outra formação, e mais outra formação, e que não era boa o suficiente e ficava só na aba de outras pessoas. Então ela levantava a bola para outras pessoas venderem. Daí fizemos um processo. A primeira cliente que ela conseguiu, efetiva, R$1.100. Que beleza! Pulou de 89 para mim. Pô, deu mais de 1000% aí, poxa vida. Exatamente. Então é muito legal quando tu começa a ver essas mulheres aflorarem, né, dentro
dentro dos seus objetivos e tudo mais. É muito legal, muito legal. Essa ficou empoderada, Maravilhoso. hein? Essa ficou empoderada. Que beleza. É Nossa. muito, muito legal. Agora o contrário, que ela só pensa no trabalho, aí ela, porra, tem que tirar o pé do freio. É a Atena. Tem que tirar o pé do freio, que ela monetiza, tudo ela tá lá trabalhando e aquela loucura, não tem tempo para namorar, ou não tem tempo para relacionamento, não tem tempo para família, nada. Era a Dani do passado, que era a Atena lá, com toda a sua armadura. Né? Como é que você consegue fazer isso em Florianópolis, hein? Em Florianópolis. Como é que conseguia fazer isso em Florianópolis? Com praia, esse paraíso aí. Você ainda conseguiu focar só... Eu sempre trabalhei muito viajando. Na época do meu mercado corporativo, então, por exemplo, uma época eu era supervisora de uma grande indústria e atendia norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Então eu viajava na segunda e voltava na sexta. Então eu viajava, né? Então eu chegava no final de semana e eu estava fazendo relatório, estava fazendo planejamento. Final de semana trabalhava mais um pouco. Trabalhava mais um pouco. Não está muito diferente agora, porque como, quando eu abri minha empresa de desenvolvimento pessoal e comecei, às vezes eu não tenho horário para atender, né? Por exemplo, eu estava com uma cliente esses dias de Portugal, que ela mora em Lisboa, é portuguesa, né? Tem algumas clientes lá, inclusive, e ela terminou um processo há pouco não, nós terminamos em março o processo dela. E eu atendi ela domingo. Tá muito diferente não, né? A vantagem é que você não tá viajando, né? Se bem que eu amo viajar, mas daí agora quando eu vou viajar é só lazer. Pois é, tinha um amigo meu que trabalhava no Circo de Soleil e ele me falava assim, pô, trabalhar viajando é bonito só para quem tá vendo, porque pra gente é péssimo. Aí eu fui sentir isso na pele. Exatamente. Eu fui sentir isso quando eu fui trabalhar numa obra no interior de Minas. Nas 2 primeiras semanas foi ali. Na terceira eu tava assim, cara, que isso? Porque eu tinha que ir pra obra no domingo à tarde. O domingo à tarde eu tava no ápice lá, tomando uma cerveja, querendo tomar um vinho, querendo ver Fantástico. E você tem que pegar pra trabalhar. Você começa a trabalhar no domingo. Era um terror. Só que daí, hoje, por exemplo, eu tenho a minha agenda, eu consigo fazer a gestão dela. Por exemplo, segunda-feira é um dia que eu não marco atendimento. Segunda? Segunda-feira eu não faço atendimento. Que beleza! Não faço atendimento. Tá? Então, segunda-feira eu faço meu planejamento sempre no domingo à noite. E segunda-feira, eu brinco, segunda-feira é meu dia de expediente interno. É day off? Não, é meu dia de expediente interno. Eu trabalho, faço tal, mas o meu foco não é o atendimento. Isso, eu não atendo pessoas externas, daí eu faço os planejamentos dos próprios atendimentos, faço, enfim, as coisas internas, administrativas, burocráticas. É uma organizacional. Eu faço a minha parte organizacional na segunda-feira. Eu acabo não atendendo, não fazendo atendimentos na segunda. E, em compensação, se eu precisar fazer um atendimento no domingo, por exemplo, eu faço de boa, né? Pois é. E como eu acho que eu vou levar também. Eu vou levar isso para fotografia. Na segunda-feira é só tratamento de imagem. Porque assim, no momento que tu tem uma empresa, daí já fica uma dica que não tem nada a ver com fotografia nem com os arquétipos, apesar de ter. Então, quando tu começa a tomar posse da tua vida, do teu ciclo de vida, né? E isso é dica para mulher, é dica para homem. Cada um tem o seu ciclo, que é diferente do outro. Mesmo entre as mulheres, cada uma tem o seu ciclo. Cada uma tem as suas prioridades. E quando tu começa a te autoconhecer,
tu começa a priorizar quais são aquelas, o que realmente é prioridade para ti, de acordo com a tua verdade, de acordo com aquilo que tu realmente quer para ti como objetivo de vida. Daí tu começa a tomar posse e fazer tudo que tu faz de acordo com aquilo que tu quer ser e aquilo que tu é, com a tua essência mesmo. Tu não tá fazendo porque é bonitinho pro fulano ou pro ciclano, né? Tipo, já não trabalha na segunda. Não, eu trabalho, mas interno. Interno, home office. Daí tem gente que chega no final de semana, não, Deus o livre que eu vou trabalhar no domingo, que não sei o quê. Só que pra mim, o que eu tô fazendo não chega nem a ser trabalho. Quer dizer, é trabalho porque eu sou remunerada, mas é uma coisa que eu faria que fosse de graça. Se eu for sentar num barzinho, se for, né, no encontro com amigos, eu vou conversar com isso e vou fazer de graça para a pessoa. Porque é o que eu gosto de fazer, né? Então, acaba o trabalho, né, não sendo um trabalho, aquele peso que a pessoa tem, eu tenho que trabalhar e fazer. Claro, tem a parte chata, tem, por exemplo, controlar a parte administrativa, fazer a gestão da tua parte financeira, fazer toda a parte burocrática administrativa que uma empresa faz. Tem que ter. Então, em algum momento, tem que parar para fazer isso. Né? Claro, por mais que, por exemplo, a pessoa não goste. Então, se conhecer, saber quais são as tuas potencialidades, quais são as coisas que tu realmente é bom, aquilo que realmente tu quer manifestar para a tua vida, e agir conforme isso, equilibrando todos os teus pontos. E daí, no caso das mulheres, usando os arquétipos femininos, das deusas, da roda das deusas, faz com que, tu comece a dizer, não, mas aquilo que eu estava fazendo não tinha total sentido. Exato. Aquilo não está vindo de mim, está vindo de uma cobrança da sociedade, ou de uma cobrança de algum meio que eu estou, que não faz sentido para mim. Eu estou fazendo só para ser aceita, ou por N motivos. Porque eu não me acho boa o suficiente, porque por um monte de porquês, né? Eu tenho medo de perder um relacionamento, por N medos, bloqueios e conflitos internos, tu acaba te colocando no lugar que não é teu. Daí vem mais conflito, daí vem mais conflito, daí vem mais problema. Que nem eu brinco, assume a pele que tu habita e seja feliz. E te conheça, né? Acho que é o básico para começar. A partir disso, legal. Vamos ver onde é que tá bom, onde é que fora, Afrodite. Põe Atena, Afrodite, põe todo mundo para conversar. O negócio é botar todas elas para conversar. Porque cada uma tem uma característica que vai ser fundamental em pontos diversos da nossa vida. Atena vai ser fundamental para a pessoa que quer empreender, que quer crescer na carreira. Sim. Afrodite é muito importante, inclusive dentro da carreira e dentro da profissão, para te colocar as coisas criativas, coisas que tu cria para fora e manifestar elas de uma forma bela, de uma forma suave, de uma forma leve. A Afrodite vai ser extremamente importante enquanto a posse da tua autoestima, da tua beleza, sabe? Do teu auto-amor, de tu te amar. Indiferente de tu quer ser amada por outro, primeiro tu tem que te amar. A Afrodite que vai te ajudar a fazer isso. Né? Quer viver sozinha, indiferente se vai casar, se não vai casar, enfim, tu vai ter que fazer a gestão de uma casa. Em algum momento tu vai ter que lavar roupa, tu vai ter que arrumar as coisas, tu vai ter que, né? Vai vir uma Deméter lá para te ajudar a fazer isso. Então tem toda, sabe, todas elas têm uma função muito importante. Por exemplo, tem a Hestia que é a deusa do fogo, é a deusa inclusive a deusa da arquitetura, né? A mãe da arquitetura, né? Isso. E a Hestia, por exemplo, que ela é muito pouco falada dentro do panteão, porque ela tem uma função muito específica, que na época lá da antiga Grécia, ela que era responsável pelo fogo, né? Que tudo acontecia em volta do fogo, em volta da lareira, como hoje tudo acontece em volta do fogão, que era o fogo da casa. Então a primeira coisa, né, junto com a pedra fundamental, não tinha pedra fundamental quando você vai fazer? Sim, tem várias obras que tem a pedra fundamental.
Exatamente, a questão da pedra fundamental, e com ela vem o fogo que vai gerir aquele lar. Que o lar, ele só é um lar se ele tiver o fogo. Se não tiver a chama dentro dele, ele não é um lar. Ele é um lar frio, é um lar, né, que não aquece, que não acolhe, apagado. E quem faz isso é a Hestia. Deusa da arquitetura. E a mulher... Né? Mas e daí tu vai ver todas esses arquétipos conversando dentro da gente. E nos dizendo alguma coisa. E nos ajudando a manifestar e ter padrões de comportamentos para coisas específicas. Uhum. Né? Então é muito legal, muito legal. Por exemplo, a própria Artemis, né, que é aquela mais ligada, mulheres que querem ter essa ligação maior com uma rotina saudável, seja de exercícios, de alimentação saudável, é Artemis total. Né, que tem essa conexão mais para comer comida orgânica, para ter essa conexão com o próprio corpo, de fazer exercício, se manter, né, fisicamente ativa, é Artemis. Então, todas elas conversam dentro da gente. O negócio é saber quais estão desequilibradas para equilibrar, quais estão negativadas para ativar, e botar esse povo todo para conversar e ser feliz. Eu vou fazer esse workshop também para aprender e equilibrar na fotografia. Ou manda a mulherada que faz foto para vir fazer workshop junto. Vou passar antes por você para depois passar pelas fotos. Exatamente. Ela já vai chegar equilibradíssima já. Não, mas e o legal é justamente isso, né? E a fotografia como ferramenta para isso é muito legal. Quanta mulher foge de foto? Tem muita mulher que foge, sabe? Eu conheço algumas que fogem. Falou em tirar foto, a mulher tá fugindo, tá se escondendo. Corre para trás do fotógrafo, né? Deixa eu ficar atrás dele. Não, põe só elas, não sei o que, me deixa aqui no cantinho. Né? Então, e é justamente isso, porque ela não se identifica com aquela imagem que ela está vendo, porque tem alguma coisa desequilibrada dentro dela. Tem alguma coisa que ela não quer ver, ela não quer enxergar. Então ela se esconde. Exato. Porque tem falta de identificação com a própria imagem. E, claro, a mídia é muito culpada por isso, sim. Então, tudo isso que acontece é porque a gente vem de toda uma geração e de muitas gerações que nos desequilibraram, que nos feriram. Foi todo um processo social que vem acontecendo há muito tempo. Né? A imagem era só de modelo, era aquele corpo perfeito, não tinha nenhum quilinho ali a mais, né? Então, nesse sentido, né? A própria distorção, né? Da imagem. Hoje está acontecendo o contrário. Grandes empresas aí estão trabalhando justamente o contrário. Estão introduzindo mulheres normais, o dia a dia. Dove, Natura. São exemplos que eu me recordo agora de marcas, né? Que estão trazendo esse contexto. Se eu não me engano. A Dolce não cheguei a ver. Acho que Dolce & Gabbana. Alguma coisa disso. A Quem Disse Berenice, que é uma marca de maquiagens que tem, também é uma outra que também traz muito bem esse contexto. Exatamente. Então, enfim. Então, está aí para levantar essa bandeira para justamente curar esse nós estamos evoluindo, né? Exatamente. Graças a Deus nós estamos evoluindo. Exatamente. Boa, Dani. Muito bom. Daqui a pouco vão nos derrubar de novo. Daqui a pouquinho vão derrubar a gente de novo. O papo rendeu aqui, né? O papo rendeu. Aqui, ó. Quanto tempo a gente tem? Uma eternidade. Daqui a pouco vão nos derrubar de novo mesmo. Eu acho que a gente entrou novamente, era umas 9h20, alguma coisa assim. Nós caímos antes do previsto.
Não veio nem um contador, não tem um contadorzinho aqui não, né? Pois é que agora não sei com a mudança se não desapareceu com a mudança que teve. Mas enfim, eu gente. Eu tava ligado nele aqui o tempo todo. O grande ponto, né, para a gente finalizar a nossa live aqui hoje, é trazer o contexto de que existem todos esses arquétipos femininos dentro da gente. Todos eles estão dentro de nós mulheres. Alguns estão no palco, outros estão no bastidor. E muitas vezes aquelas que estão no palco, que estão liderando os nossos comportamentos de forma racional, elas também estão na sua forma negativa. E por isso todas as nossas dores e as nossas feridas. E então conhecer quais essas energias que estão ativas dentro da gente e as inativas, e começar a equalizar e botar elas para conversar é fundamental. Para né, nós mulheres termos uma vida mais saudável, econômica, profissional, relacional, seja o que for, pra gente. Bem legal. Ô Dani, então você vai no dia 17 começar um workshop. Dia 17. Dia 17 vai ter o workshop, vai ser um aulão. Um aulão. Vai ser um dia de workshop? Isso, vai ser um aulão de um dia, tá? Depois, quem quiser, me manda um direct, que daí eu passo maiores informações. Tá? Vai ser um aulão gratuito, onde eu vou trazer os principais pontos das 7 deusas e como isso se manifesta em nós mulheres. Porque não adianta saber como é que a deusa é, eu quero saber como é que essa deusa é enquanto mulher, né? E como que eu depois equilibro ela também, né? Isso, daí a questão do equilíbrio, até porque no workshop é impossível, daí eu vou fazer, daí vai ter o curso na sequência, né? O curso vai ser em julho, daí sim, aonde vem toda a questão do equilíbrio delas. Maravilha. Então, né, o workshop vai ser legal para tu saber quais, né, a característica certinha de cada uma. Depois do workshop eu vou mandar um teste também para quem participar do workshop, para saber quais estão ativas e quais estão negativadas. Aí, gente, ó. Que beleza. Daí para dizer, opa, essa daqui tá, tem que, né? Daí depois faz o curso e aprende como, né, equalizar, ativar e equilibrar tudo isso. Aflorar a Afrodite que tem dentro de você. Exatamente. Beleza, Dani. Pô, foi um papo maravilhoso. Foi ótimo. Nossa. Deu pra... E como aflorar a Afrodite, bora fazer a fotografia com a Alisson. Vamos aflorar a Afrodite, vamos fazer fotos comigo. Exatamente. Essa pandemia passar, né? Que tá danado. Vamos fazer foto. Já estamos marcando aí para a gente fazer ensaios logo após a pandemia passar. Legal. Importante, já que a pandemia não passou ainda, né, que está ainda com esse contato pessoal muito prejudicado, é legal justamente começar a equalizar essas energias femininas internas agora, para depois não dar desculpa que está com um quilinho a mais, que está com não sei o quê, que está com não sei o que lá. Não tem desculpa. Então já se ativa agora, porque depois fazer a foto linda depois. Vamos ativar agora e quando passar essa pandemia já está tudo pronto para tirar foto. Já está tudo pronto. Fazer um ensaio. Maravilha. Ai. Gente, as lives estão começando hoje, na quarta-feira. A gente vai ter a live com a Débora Branquinho. Nós vamos falar sobre reposicionamento de imagem. Vai ser ótimo. Tem tudo a ver também, com esse assunto dos arquétipos, porque a mulher que quer se reposicionar em termos de imagem, ela tem que se identificar, ela tem que saber quem ela é. Exatamente. Porque a imagem, a nossa imagem, ela nada mais é do que uma expressão do nosso interno. Eu tenho uma grande amiga, tá? A Paloma Pinup. Inclusive, ela tem, olha o jabá para os outros aqui. Ela atende nos melhores salões que tem em São Paulo, que é a Cabelaria. Ela é visagista. E, inclusive, ela é responsável por esse meu visual aqui. Né? Eu fiz um processo de visagismo com ela.
que é justamente, e a Paloma sempre fala isso, a manifestação do nosso externo, ela nada mais é do que um reflexo do nosso interno. Uhum. Eu achei maravilhosa essa definição, porque muitas Poxa. vezes tu quer ter um externo que não condiz com o que está lá dentro. E tem tudo isso a ver com essa questão da gestão de imagem. Uhum. Então, como tu vai representar esse teu interno, às vezes tu tá quantas aqui, às vezes não estão acabadas por dentro, mas no externo estão lá, todas lindas. Sim, mas no claro. interno tá complicado. Então, tem que trabalhar também a beleza tem que interna. Trabalhar a beleza interna. E daí, quando tu trabalha essa beleza interna e manifesta ela na sua plenitude, amigas, é só brilho no mundo. Vamos fazer uma equipe. Eu, você, Débora Branquinho, vocês trabalham isso, depois eu já chego já para retratar esse trabalho todo. Depois tu pergunta para a Débora, se não tem muito disso, né? Muitas mulheres que têm essa falta de aceitação, que têm um problema com o seu físico, com a sua imagem, diferente se está gorda, se está magra, mas tem essa falta de identificação, né? E às vezes até dificulta o trabalho de uma pessoa que vai trabalhar com esse reposicionamento de imagem por causa da identificação dela, né? E ela trabalha com isso, né? Mães, pós-parto e tal. É isso então, aí, gente. Muito obrigado. Obrigada aos que nos derrubam de novo. Dani, muito obrigado. Vamos fazer aquela fotinho. Vamos fazer um print, gente. Deixa eu fazer um print aqui. Marca a gente lá nos stories, que a gente vai repostar. Show, eu já fiz o print aqui. Deu para fazer? Eu também fiz. Maravilha. Dani, muito obrigado pela sua presença, foi enriquecedor, adorei. Acho que todas as mulheres que passaram por aqui aprenderam um pouco mais. Vai deixar lá no teu feed, né? Salva as duas? Vou deixar salvo no meu feed, meu GTV. Já está salva a outra. Quando caiu, eu já coloquei para salvar. Vou salvar essa aqui também. E dia 17 começa o workshop dela, gente. Me mandem direct aí. Assistam. Mandem direct aí. Vai ser fechado via Zoom. Então, para passar link, descrição e tudo mais. E para conhecer um pouquinho mais desse mundo. E principalmente, né, fazer as pazes com essas deusas internas para realmente manifestar todos os teus projetos, objetivos no mundo, sendo que você nasceu para ser. Exato. Fechou? Beijo. Obrigada. Beijo, gente.